Oi, gente, segunda parte da história de Judas Iscariote, né? E nós mencionamos no último aqui a parte em que Judas, né, foi reconhecido ali pelo interesse do unguento, né, do valor do nardo derramado por Maria ali aos pés de Jesus. Interessante que Judas roubou de Jesus por 3 anos e nem por isso enriqueceu. Jesus foi roubado por Judas pelo mesmo tempo, mas nem por isso empobreceu. Curioso isso, né? Deus nunca dará sua bênção a quem pratica o engano. Porém, porque Jesus e seus discípulos precisavam de um tesoureiro? E como o futuro traidor pôde ocupar esse posto? O relato dos evangelhos deixa claro que, ao ponto que os discípulos eram chamados, abandonavam seus ofícios e dedicavam-se integralmente à vida discipular aos pés de Cristo. Mateus 19:27, Marcos 1, de 16 a 18 e Lucas 5:11. Capítulo 5, versículo 11. Assim, ao se estabelecerem naturalmente com uma pequena comunidade, os 12 e, talvez, durante algum tempo, parte dos 70 passaram a sobreviver das ofertas generosas que recebiam daqueles que, de perto, seguiam Jesus. Dentre os piedosos que colaboraram com doações, encontravam-se algumas pessoas de posse, como Joana, mulher de Cusa, e procurador de Herodes. Lucas 8, de 1 a 3. Pessoas bem-sucedidas financeiramente mantinham um bom relacionamento com Jesus. A própria família de Lázaro, provavelmente, é um exemplo disso. O perfume de Maria, o perfume que Maria, perfume que Maria quebrou, provavelmente quebrou para ungir Jesus, pode ilustrar isso. Para de rir, minha filha. Um perfume que representava a quantia de dinheiro do salário de um ano de trabalho, né? Não é algo comum. Então, mostra aí que Maria, provavelmente a família de Lázaro, era bem sucedida. Você pode já ter comprado perfumes caros, mas penso que jamais você gastaria o salário de um ano inteiro em um vidro de perfume, né? Tratava-se de um gesto de adoração, manifestando um luxo extraordinário por parte daquela família que provavelmente tinha posses. Isso nos faz entender que o volume de ofertas recebidas no ministério de Jesus não era desprezível e podia muito bem manter o grupo dos discípulos. Com o crescimento dessas doações, foi então necessário alguém para trabalhar na contabilidade financeira do grupo. O contraste disso é assustador. Nosso Senhor foi honrado por uma mulher que pareceu a ele uma adoração, que ofereceu, a ele uma adoração que, se fosse para ser medida humanamente, representava 300 denários. E por Judas, um de seus discípulos, pessoa próxima ao Senhor Jesus, foi desonrado e traído pelo valor de 30 moedas de prata, a quantia que custava o quê? Um escravo. Por Maria, Jesus foi ungido por um amor inexplicável, e por Judas, Jesus foi traído por um ódio inexplicável. A Bíblia nada comenta a respeito de como Judas foi escolhido para ser o administrador da Bolsa Comum, mas isso parece revelar que ele era alguém bem preparado para isso.
O fato de haver no grupo uma pessoa hábil e experiente na contabilidade, como Mateus, indica que, para ter sido Judas o escolhido para tal função, também mostrava a ele um bom conhecimento na área contábil. Acima de tudo isso, porém, Jesus sempre conheceu Judas em uma esfera que os discípulos não conhecia, a esfera do coração. Aproximadamente um ano antes da traição, Jesus, após um duro discurso aos discípulos, havia dito o quê? Ele disse: Não vos escolhi a vós 12, contudo, um de vós é o diabo. Lá em João, capítulo 6, versículo 70. Já imaginou Jesus falando isso? Forte, né? Os dias que antecederam a traição certamente foram dias de grande turbulência dentro de Judas, no convívio com Jesus. Judas descobriu que Jesus não era o líder político que restauraria o governo de Israel, mas sim o rei de um reino que não era dessa terra, era do céu. O Senhor lhe garantiu que ele seria recompensado, mas que o galardão final e completo lhe seria dado na era vindoura. Lucas capítulo 18, versículo 29 e 30. Aos poucos, o restante dos discípulos havia começado a compreender que o verdadeiro Messias não era aquilo que esperavam inicialmente. Através disso, aceitavam o entendimento superior das promessas bíblicas que Jesus lhe mostrara. Com isso, seu amor por Cristo superou suas ambições terrenas e ficaram satisfeitos em se tornarem participante do seu reino. Vamos lá. Estamos na segunda parte, né? Eu acredito que essa parte da história de Judas vai até uma quarta parte, que é bem grandinha. A nenhum dos discípulos o desmoronamento do sonho de um reino terrestre de pompas e glórias trouxe maior desapontamento do que para Judas. É lamentável pensar que, tendo ele o privilégio de aprender aos pés de Jesus, havia desmerecido isso por mero interesse pessoal. No cenáculo, eles haviam se reunidos para a Santa Ceia, para a ceia. Estava ali os discípulos, inclusive Judas. Judas foi com o propósito de descobrir onde Jesus passaria aquela noite para assim guiar os guardas para prender o mestre. Havia um sentimento de suspense entre eles. Jesus, nos dias passados, alertara com frequência que estava perto o dia da sua morte. Uma insegurança acerca do futuro tentava tomar o coração dos discípulos, até que Jesus declara que um deles haveria de traí-lo. Parece que, por meio desse comentário citado, Jesus estava dando a Judas a oportunidade do arrependimento, como se ele estivesse dizendo que sabia o tempo todo que Judas o trairia. Mas mesmo assim, caso ele mudasse o seu coração, a porta da misericórdia e do perdão estaria aberta para a reconciliação. Gente, no próximo áudio eu completo, trago mais uma parte, a terceira parte da história de Judas Iscariote para você, mas a gente vai entender aqui, né, que o nosso Deus é tão misericordioso, a porta da misericórdia está sempre aberta para todos que querem arrependimento, e esteve ali aberta para Judas Iscariote também, mas ele, né, insistiu em levar até o fim, e quando ele se arrependeu, ou seja, quando ele teve remorso, foi tarde demais. Aí, né, ele foi para se enforcar. Até a terceira e próxima aula. Deus abençoe.